Fala galera, fala pessoal que tá entrando. Fala galera, boa tarde. Hello. Mandem um ok aí se o som tá bom, se tá dando pra ouvir direitinho, por favor. Estamos ok de som? Esperando aqui o pessoal entrar, se conectar. Hoje essa live vai ser sobre protocolo feminino, né? Tudo que aborda o protocolo feminino. Aí eu tenho uma convidada especial, que é a Bruna, que inclusive é uma pessoa que ajuda no meu protocolo, né? Nessa parte, assim, de ser específico, né? Pro feminino, então, no caso, meu glúteo. Então, hoje a gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde emocional também nesse processo, como funciona pro mundo feminino, toda essa questão. E a Bruna chegou. Deixa eu convidar ela aqui. Mulherada, fiquem atentas. Meninos também. Tudo bem. Tava aqui falando com o pessoal, enquanto o pessoal entrava, esperando você entrar, que hoje a gente vai falar sobre protocolo feminino. Deixei até ali o comentário fixado para o pessoal poder entender do que a gente está se referindo. E aí falei que tinha uma convidada especial, o Dona Bruna Mai. Dona Mar. Bruna Mai. É uma querida, quero apresentar para vocês. Trabalha com um protocolo específico feminino, com o público feminino. Inclusive tá orientando no meu protocolo, junto com o Ricardo, que é marido da Bruna, né? Ricardo Rocha. Então a gente está desenvolvendo um trabalho junto, a gente vai falar um pouquinho da minha experiência, com a metodologia da Bruna, a gente vai falar sobre algumas dúvidas recorrentes aí do mundo feminino sobre protocolo, hormônio, saúde emocional e, e alguns outros temas que o pessoal deixou aí pra gente abordar. Bru, para começar, explica um pouquinho da tua metodologia de trabalho, como que foi tua escolha para atingir o público feminino, como que foi isso para ti? Fala um pouquinho para a galera. Então, eu escolhi realmente trabalhar só com o público feminino por várias questões. Primeiro, eu acho que a partir do momento que tu escolhe uma coach mulher, tu é mulher, escolhe uma outra mulher para trabalhar, tem aquela questão de ter uma afinidade, de ter aquele vínculo. Porque, querendo ou não, o fato de nós sermos mulheres, a gente tem algumas peculiaridades, sabe? Questão de ciclo menstrual, questão de TPM, aquela coisa toda que às vezes tu vai explicar para um coach que é muito bom, mas que é homem e ele pode não ter a mesma sensibilidade que uma coach mulher. Então, acho que isso é bem importante, né? E tem a questão também das minhas vivências, porque assim, eu vivo a questão de treino, dieta, protocolos, enfim, há muito tempo. Então, eu acho que essa questão, claro, está muito relacionado à questão teórica, à questão de estudo, à questão de metodologia, mas eu acho que a questão do feeling é muito importante nesse quesito. Então, como eu já vivi algumas coisas, tenho uma certa experiência de vida com isso, acho que acaba facilitando para esse lado. E, assim, esse feeling eu não teria trabalhando com homens, né? Eu não teria como ter esse feeling de uso de testosterona se eu nunca usei uma testosterona. Eu não teria como ter esse feeling de treino de peitoral, para desenvolver um peitoral,
sem ter apesar de ter uma base teórica, sem ter esse feeling de vivência. Eu acho que isso conta muito. E a partir do momento que a gente começa a trocar experiências, né? Ai, Bruna, eu tive isso no treino, ai, eu tive isso na vida, ai, eu tive uma cólica muito forte que me impediu de treinar. E a partir do momento que tu expõe isso para um coach e a pessoa fala, ah, eu já vivi isso também, eu acho que cria um vínculo mais forte e acaba por desenvolver todo o projeto. Porque, ok, é consultoria esportiva, mas tu não vive só o fitness, tu não vive só o esporte, isso é uma parte da tua vida, né? E tudo tem que andar junto, tanto a parte da vida, quanto do pessoal, quanto a parte do esporte também, do fitness, né, no esporte. E, Bru, dentro desse público, né, que você escolheu, que você está desenvolvendo, quais são, assim, as buscas que são mais recorrentes, referente à estética, referente à saúde? Como que você sente, assim, a abordagem feminina de primeiro impacto, assim? Então, 100% das pessoas, eu não falo nem 99,9, é 100% das minhas alunas procuram pela finalidade estética, né? Eu sempre deixo muito claro que, para mim, eu não trabalho com a estética acima de tudo, que eu trabalho a estética e a saúde lado a lado, né? Que tem que ter a questão de, se eu vejo necessidade, solicitação de um exame, e sempre de acordo com o que eu vejo que a pessoa precisa, enfim, nunca sacrificar a saúde em prol da estética, mas sim o foco é estética sempre, né? Aquela coisa, eu quero mais bunda, eu quero mais perna, eu quero diminuir barriga, o que que eu faço? Me salva, tô muito gorda, aquela coisa toda que é reclamação geral da maioria das mulheres, né? Uhum. E as dificuldades, Bru, nessa busca, assim, que você sente que é bem recorrente das meninas? Então, relacionado às minhas alunas mesmo, nesse meio tempo que eu trabalho com consultoria esportiva, eu vejo três tipos de dificuldades, né? A primeira barreira é daquelas alunas que elas já treinam há muito tempo, né? Que elas têm uma carga de treino, de experiência do fitness muito pesada, e elas não aceitam muitas vezes a questão de ter que dar uma desacelerada, né? Ter que dar uma parada para resolver algumas questões de consciência corporal, de respiração, de técnica, que às vezes é isso que está prejudicando a evolução dessa aluna e ela não enxerga, né? Então ela não aceita dar um passinho para trás para dar dois passinhos para frente. Uhum. O segundo bloqueio que eu vejo muito recorrente com as alunas é tá, recebi meu protocolo, mas agora eu não vou virar musa fitness só de ter recebido meu protocolo, eu vou ter que ir atrás disso, eu vou ter que fazer dieta, eu vou ter que treinar de verdade? Como assim? Então o pessoal às vezes não toma a iniciativa de me procurar, mas para por aí, ela não avança. Uhum. Ou avança por uma semana, mas não é bem isso, e meio que já desiste. E o terceiro tipo de problema que eu vejo nas alunas, que tem problema, né? Porque eu tenho alunas maravilhosas também, né? Mas o Mas terceiro às vezes tipo, é uma dificuldade, mas que é uma dificuldade assim que a pessoa consegue passar e tudo mais, né? sim, com Só o certeza. primeiro impacto. E daí, E assim, é o terceira diferente, né? dificuldade que eu Vai dizer. vejo terceira dificuldade que eu vejo, assim, é a questão dos vídeos. Porque a dona Jana sabe que eu cobro os vídeos de treino, né, Jana? E se não me manda por um tempo, eu vou lá, oi, sumida. E, tem muita gente que tem muito bloqueio por isso, seja por vergonha, seja porque é chato, ou porque não aceita que pode ser criticada, né? Por vários fatores. Eu acho que são esses os três principais problemas que eu acho que dificultam mesmo no início da, dos protocolos comigo, né?
Mas assim, aquelas alunas que vão atrás, que insistem, que continuam, eu acho que o principal problema mais geral, assim, é questão de ansiedade, né? Questão de, ai, tô muito ansiosa hoje, não consegui comer o que estava na dieta, comi 15 quilos de chocolate. Ah, não, hoje eu tô assim, não consigo fazer nada, só me atirei na cama, não treinei, não fiz nada. Acontece com bastante frequência, né? Uhum, acontece. Esse é até um ponto que a gente estava comentando, né? E é muito presente no meu trabalho também, que é essa questão da desconstrução, né? Quando a gente trabalha com pessoas e às vezes a gente vai ali impactar na saúde da pessoa, nos hábitos da pessoa, né? Que o meu trabalho, por exemplo, como psicóloga, tanto o teu como coach, ele é um trabalho que nos detalhes a gente vai impactando na forma da pessoa viver realmente, né? Então, Exatamente. eu acho que o primeiro desafio, tanto das meninas, dos meninos também, né? Mas falando aqui do nosso nicho, é exatamente a desconstrução. Todo mundo tem crenças a respeito de diversas coisas, né? E às vezes a pessoa ficar muito fixa nessas crenças é o que impede ela de evoluir, de crescer em diferente âmbito da vida, né? Da pessoa. Então, por exemplo, eu vejo que meus pacientes, eu falo muito sobre técnica de respiração com os meus pacientes. E eu vejo que até eles chegarem no ápice do problema e ver que eles precisam recorrer a qualquer coisa, eles relutam muito. Sim, Eles subestimam as práticas, entendeu? Porque são exatamente. coisas que são tão simples, às vezes óbvias, mas as pessoas pensam assim, ah, meu, não consegue colocar isso como rotina para ela sentir o efeito daquilo, porque realmente, se você alongar uma vez só, isso não vai te ajudar, entendeu? Ah, não, a gente tem que Entendeu? criar o hábito, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, eu falo lá da técnica de respiração. Aí a pessoa nunca faz, não acredita no poder daquilo, ou então faz uma vez e aí não faz mais. Então, assim, quando o profissional ele passa uma prática, por mais insignificante que ela pareça ser, ela tem uma metodologia por trás, que isso na Sim, soma de várias coisas vão trazer o resultado que você está almejando, né? Então, eu com acho certeza. que a primeira dificuldade, e isso eu me identifico muito também como profissional com essa questão do teu trabalho, Bru, é exatamente isso, a desconstrução de crenças para começar a criar uma metodologia e a pessoa ter um raciocínio, até porque muitas pessoas não têm, como posso dizer, tem pessoas que não sentem assim tanta curiosidade em saber o processo que ela está vivendo, ela simplesmente quer fazer um negócio mecanizado. Aí quando ela Exatamente. entra num processo onde ela pensa, ops, eu vou ter que me colocar nesse processo, eu vou ter que estar Vou ter inteira que. ali, eu vou ter que colocar os dois pés. Ali a pessoa ela tem que se responsabilizar. Então, se responsabilizar, trabalhar o ego, né, para poder corrigir algumas coisas. Tem pessoas que são muito intolerantes a críticas. Então, são muitos desafios que Atrapalha nós muito. profissionais encontramos, né, nesse momento. É Que eu acho que aquela também coisa. é o desafio de quem procura a gente, né? Eu acho que é uma via de Sim, mão dupla. é aquela questão, né? Nesse sentido, o meu trabalho e o teu trabalho são muito parecidos, né? Porque a gente tem que pegar uma pessoa que muitas vezes tem vários bloqueios, né? De várias formas, e a gente tem que reensinar uma coisa que ela já está programada para fazer, Uhum. né? Ou seja a técnica de treino, ou seja uma forma de pensar, de qualquer forma, a gente pega uma pessoa que tem uma ideia, a gente tem que desconstruir aquela ideia e fazer ela aprender uma outra ideia. Sim, Então, as pessoas têm muita relutância quanto a isso, né? E das duas formas também, elas às vezes acham que, eu comentei, como assim recebi meu protocolo e eu não mudei automaticamente, não vai vir não vou entrar numa câmara que vai mudar totalmente o meu corpo. Ai, como assim eu paguei uma terapia e não vai ser em uma sessão? Eu paguei a terapeuta, agora não vai resolver meus problemas só automaticamente? E as pessoas acabam não querendo pegar essa responsabilidade para elas. exatamente. Porque realmente é um impacto muito forte na vida da pessoa, né? Saber que o treino precisa de mais presença, você vai precisar aprender a respirar, vai precisar aprender a organizar seus horários, não dá para ir treinar com pressa, entendeu? Porque às Sim, vezes a gente pensa que é uma coisa muito simples. Por exemplo, tem que fazer dieta. Ok, tem que fazer dieta.
Mas fazer dieta significa ir ao mercado, cozinhar, limpar. Então, uma Ir coisa ao abre um mercado, leque. resistir às tentações do mercado. Exatamente. Então, uma coisa abre um leque para diversas habilidades que a gente tem que desenvolver, né? Então, parece que é simples, é um protocolo. Mas eu pelo menos, eu sempre vi assim, eu já tive vários momentos da minha vida de altos e baixos, assim, dentro dentro dessa questão do fitness mesmo. E eu sempre percebi que toda vez que eu pegava um protocolo para fazer, eu sentia um peso de responsabilidade, assim, porque eu tinha me programado e me proposto alguma coisa, seja só comigo, seja com um profissional, por exemplo. Então, eu sentia que aquilo me trazia uma responsabilidade. Então, você vê que uma Sim, coisa que você opta colocar na tua vida, como, por exemplo, um protocolo, uma terapia, aquilo te traz a sensação de responsabilidade de são diversos desafios que acabam levando você a diversas virtudes, né? Por exemplo, a sim, autorresponsabilidade, o autocuidado, isso vai desenvolvendo a autoestima, porque uma pessoa, quando ela começa a se dar uma própria vida, no sentido de ter qualidade de vida, de se cuidar, de ter essa saúde, esse equilíbrio nos âmbitos da vida dela, ela desenvolve autoestima. Então, o sim, impacto é muito grande. Eu sempre falo muito isso para a Bru, que, principalmente por trabalhar especificamente com o grupo feminino, tá gerando valor. Porque, às vezes, por exemplo, você pega ali uma pessoa que está com um problema de peso, uma menina que está com um problema de peso. Você está ali trabalhando a questão prática, né, dessa dificuldade que ela está encontrando, mas na vida dela aquilo representa às vezes uma qualidade melhor no relacionamento dela, na forma no trabalho dela, na praticidade da vida mesmo. Então sim. tem todos esses detalhes. E com o público feminino ainda E mais a, doido, você poder trabalhar com alguém que tem ali as mesmas questões que você, sim, né? essa questão de perda de peso é muito, muito impactante na vida das pessoas, porque ela se sentir bem com ela mesma, não só na questão de perda de peso, mas pelo que eu acompanho das minhas alunas, isso tem um peso maior quando a questão de realmente uma perda de peso grande, que a partir do momento que ela começa a ver, que ela começa a dominar esses bloqueios dela e realmente conseguir seguir aquele protocolo que é proposto, e ela vê que isso dá um resultado, ela começa a enxergar a vida dela diferente, né? As coisas começam a acontecer de forma diferente para ela, ela encara a vida de uma forma diferente, isso tem um impacto muito positivo. Sim, até porque ela tá tendo uma reação realmente ali bioquímica, né, Bru? Porque você vê uma pessoa que Sim, tá ali saindo da questão do sobrepeso com cortisol descontrolado. Então a gente faz uma adaptação. Eu, como psicóloga, eu também faço um detox de toda a rotina da pessoa. Você faz isso de uma forma ainda mais específica, porque você vai ali na alimentação, nos hábitos, no horário de dormir, no alongamento, que as pessoas não têm noção do impacto que aquilo tem na vida da pessoa. Muita gente fala, tem dificuldade de tirar um tempo para meditar, para pensar. O momento do alongamento é um ótimo momento para fazer isso. As pessoas, elas não conseguem perceber que elas estão ali alongando, o pensamento delas está tão ativo. Mas se elas sim, prestarem atenção na respiração delas e fizerem um alongamento corretamente, elas estão meditando. Elas sim, estão presentes no momento delas e aquilo reduz a ansiedade. Então, sim, olha com quanto certeza. impacto, né? Teve uma amiga aqui que comentou, falou assim, Bru, que as pessoas precisam desaprender para aprender, porque quando a gente acha que sabe de tudo, não há espaço para aprendizado. E é exatamente isso, porque a Bruna mesmo, quando ela pegou meu protocolo, ela veio com diversos detalhes que me desafiaram bastante, porque eu era encurtada, né, Bru? Então eu tinha vícios de treino, então eu tive que fazer um monte de alongamento, as minhas cargas reduziram. E é engraçado, porque, por exemplo, aqui eu fico em duas cidades. Aqui tá bom, que é um pouquinho maior, eu não escuto muito o zum das pessoas. Mas no interior, eu já escutei gente falando que tá fazendo terapia, que, sabe, assim, o deboche. E até como a gente Terapia é falou, coisa de né? louco. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente escolhe um profissional, é muito importante a gente entender a metodologia de trabalho do profissional, ver se está coerente com o que a gente acredita, porque assim, Exatamente. tem uma frase que fala assim: cachorro que tem muito dono morre de fome. Então, eu acho que sim, a gente tem que estar aberto a diversos tipos de aprendizados, mas a gente tem que escolher uma metodologia e tentar ser o mais fiel a isso possível, porque se a gente não Sim, confia no trabalho que a gente está fazendo, a gente não consegue ficar inteiro no trabalho, e aí os gatilhos de sabotagem eles ficam mais fortes.
Se você não tá confiante, se você não tá inteiro no trabalho, se você não acredita que você merece aquele resultado, a gente tá falando de crença limitante, uma coisa que acontece sempre também, falando nessa questão aí desse link de saúde emocional. Tem muitas mulheres que elas não se veem merecedoras de cuidar do shape delas, elas acham que isso é futilidade demais, ou algumas acham que isso é um gasto Então, financeiro aquelas outras desperdício. pessoas ainda que colocam, principalmente mulher, que coloca todo mundo na frente dela. Coloca a mãe, coloca a filha, coloca a marido, coloca cachorro, periquito, todo mundo antes dela se cuidar. E ela coloca o próprio autocuidado para depois. E daí isso acaba gerando, isso acaba pesando em cima da pessoa e uma hora estoura, né? Sim, exatamente. Aí, por exemplo, eu já presenciei mulher falando assim, eu não vou. E isso, gente, a gente não tá falando só na questão do corpo, mas a gente fala às vezes de comprar uma roupa, de fazer um procedimento estético, entendeu? Sem preconceitos, mas assim, a mulher falou assim, eu tô trabalhando porque eu não acho que vale a pena, por exemplo, eu ter um corpo e andar a pé, entendeu? Aí entra numa questão muito delicada da mulher, às vezes ela tem uma crença, devido a todo o contexto social que a gente vive, de polaridade, sabe? De ou ela achar que ela é uma mulher que trabalha e se dedica à família e a filhos, ou ela é uma mulher que se cuida. Ela não pode ser os dois. Tem Não aquela pode crença. também ser. É que nem Isso. aquela crença de que mulher que tem o corpo bonito é burra. Exatamente. Né? São paradigmas que a pessoa vai, às vezes, Exatamente. adotando e ela nem percebe. Igual eu vejo, tem menina às vezes que julga, olha feio pra uma menina porque ela tá usando um top, entendeu? É, eu acho isso é um machismo, né, da parte feminina. Então, isso tudo faz parte de uma crença social que a gente corresponde. E quanto menor a consciência que a gente tem, menor a nossa habilidade, assim, referente às nossas emoções, à nossa personalidade, mais a gente fica se englobando nesse piloto automático de crenças e hábitos. Isso é muito Sim, difícil de quebrar. sim. Isso é muito difícil de quebrar. Então, por exemplo, você sair dessa polaridade de achar que ou eu sou uma mulher que me cuido ou eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu acho que você fazer uma investigação na tua vida para você se adaptar, para que você tenha os cuidados básicos com você, entende? Porque você fazer esses cuidados básicos contigo vai te deixar alinhada para você trabalhar melhor, para você ir comprar o carro que você quer, que também é válido. A nossa vida ela é dividida em vários campos, mas que para todos esses campos a gente tem que estar com a nossa saúde emocional em dia e a gente tem que se gostar, né? Eu vejo a E mesma um mulher que outro fala isso, fator muito que acha importante que não é o momento, que é uma futilidade cuidar do corpo, é a mesma mulher que tem um relacionamento inseguro pra caramba, sabe? também. Que não consegue viver um relacionamento de forma íntegra. É a mesma mulher que no trabalho não consegue se expressar porque é tímida, ou que fica o tempo todo ali depreciando ela mesma, sabe? Às vezes brincando, às vezes na forma de falar dela. E ela não percebe que com isso, com o tempo, isso vai agredindo a saúde emocional dela, né? Sim, E todos os âmbitos da vida dela acaba sofrendo com isso. Então, eu acho que é um ato de amor quando você se responsabiliza a fazer esses cuidados básicos, né? Que está englobado sim. principalmente E cuidado do nosso corpo, né? Nossa tem saúde. questão que essa questão de corpo, enfim, e tal, seja corpo, seja qualquer outro tipo de atividade, normalmente atua como uma válvula de escape pra gente, né? Que a gente às vezes fica só naquela coisa trabalho, trabalho, família, casa, lá, 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 e a gente tem que ter uma forma de espairecer também, que não seja só aquela coisa robotizada, né? Então, pelo menos para mim, a musculação sempre funcionou perfeitamente dessa forma, sempre foi o lugar onde eu deixava minha mente mais em paz, apesar de ser um lugar que o pessoal acha mais agressivo, assim, sempre foi um lugar que eu conseguia espairecer. E cada um tem a sua forma de fazer isso, não é? A musculação não vai funcionar para todo mundo, mas é importante todo mundo encontrar de alguma forma uma atividade que seja mais prazerosa para si, para não ficar só aquela coisa robozinho mesmo o dia inteiro. Faça sentido, né, Bruno? Exatamente. Faça sentido na vida da pessoa. É, entrando mais aqui agora um pouquinho na parte prática, Bru, que teve, eu abri as perguntas para as meninas e elas fizeram algumas perguntas assim mais pontuais. A Bru, no protocolo dela, fala muito sobre alongamentos, né, Bru? É uma regra, na verdade,
Fala um pouquinho de como funciona o seu trabalho dessa parte do alongamento, do bracing, dos vídeos, para a galera ficar mais familiarizada. Então, como é que eu trabalho? A questão é totalmente individualizada, tá, gente? E eu costumo dizer que eu trabalho com 4 pilares, que é a dieta, o cardio, a função do cardio, calcular mais ou menos o que precisa, ligando ao objetivo da aluna, o treino alinhado à sua necessidade, não ao que você quer, e aos alongamentos alinhados também à sua necessidade. Para me dizer, mas eu gostaria de uma perna maior, um quadríceps mais desenvolvido. Dependendo da situação, a gente não pode martelar em cima desse quadríceps, porque a gente, ok, pode desenvolver um quadríceps maior, mas a gente pode estar matando um glúteo. Não, mas alongamento, pra quê? Não sei o quê, mas eu só quero um glúteo maior, é só fazer um treino de glúteo. Só que a questão, a gente tem que ver o porquê que esse glúteo não desenvolve. Claro, tem gente que está recém começando a treinar, enfim, mas tem gente que treina há vários anos. Eu dou exemplo do glúteo porque o glúteo é um músculo que normalmente tem a busca maior, né? E é um músculo que não foi feito para hipertrofiar, ok? Então, às vezes o que está atrapalhando o desenvolvimento de um glúteo é um pé torto. Às vezes o que está atrapalhando o desenvolvimento do glúteo é normalmente a lombar, que está encurtada. Mas cada caso é um caso. Eu recebi na caixinha de perguntas muitas perguntas referentes a um treino para melhorar glúteo, um treino para melhorar posterior, como é que faz o bracing? Todas essas perguntas a gente responde com consciência corporal, né? Como é que eu vou treinar como é que eu vou hipertrofiar um glúteo, desenvolver um glúteo, se eu não estou conseguindo ativá-lo, né? Então, como é que a gente vai conseguir essa ativação? Depende. Depende do que o teu corpo precisa. Pode ser que eu tenha um encurtamento e a Jana tenha outro. E daí, para conseguir desenvolver os nossos 2 glúteos, são protocolos completamente diferentes. Então, se vocês verem na internet alguma coisa referente o melhor treino de glúteos, é mentira. Porque não tem como ser um treino único de glúteo para todas as mulheres do mundo, todas as pessoas do mundo. Claro, as mulheres tendem a ter algumas características mais parecidas do que entre os homens, comparando com os homens, por exemplo. As mulheres tendem a ter aquele joelhinho um pouquinho mais para dentro, tendem a ter uma hiperlordose, mas não são todas as mulheres que vão ter essas 2 características. Às vezes vão ter uma só, às vezes vão ter a outra, às vezes não vão ter nenhuma, às vezes vão ter as 2 juntas, que é bem comum. Então, cada caso é um caso, mas eu costumo dividir essa questão do treinamento em 2 ênfases. Primeiramente, tem que ter o controle neural, o controle mental, né? De ter a consciência daquele músculo e, durante o exercício, garantir que eu estou trabalhando aquele músculo, né? Aquela questão do foco mesmo, da meditação, de ter a consciência daquele músculo e fazer ele trabalhar. E daí tem as outras abordagens que são físicas. Tem algum músculo roubando a ação desse glúteo? Tem algum... Eu estou trabalhando direito a amplitude disso? Eu não estou só levantando plaquinha para cima? Eu não estou só jogando minha perna para cima? Só jogando, juntando todos Tem os um pesos? encaixe também da dieta que é muito importante, né, Bru? Que O é encaixe da... carbo no dia certo. Exatamente, a quantidade que tu tá comendo, se tu tá com a quantidade de proteína correta, sem exageros também, porque tem gente que acha que é só comer 300 quilos de proteína durante o dia inteiro e zerar a carbo, que não precisa de carbo, né? Porque carbo engorda, Deus o livre. E às vezes comer comida sem graça o dia inteiro, dá pra comer super bem, dá pra tomar iogurte, dá pra comer frutas. Então eu acho que essa é uma parte muito legal também. Eu acho que a gente precisa se alimentar bem, gostar de se alimentar. Aí você vai colocar uma mulher Não ali pode e às ser um vezes sofrimento.
Uhum. Aí você coloca uma mulher que dá conta de trabalho, que dá conta de treino, para comer arroz e frango o dia inteiro, entendeu? Nossa, Quem não é que tem vai aguentar condições. ter constância num protocolo desse? Não tem como. Então, em questão de treinamento, é isso, é garantir que você está ativando o músculo da forma correta e que está fazendo o exercício que você precisa e o alongamento que você precisa. Não um protocolo de alongamentos pronto para melhorar a postura. Não existe, depende da sua postura. Em questão de dieta, é exatamente isso que tu falou, Jana. A gente precisa de uma dieta que, claro, supra as nossas necessidades nutricionais, né? Mas que seja atrativa também. Então, a gente tem muito coach que eu já vi que só dá uma dieta pronta lá, te vira. Ah, mas eu não consigo comer essa hora. Ah, não é problema meu. E eu não consigo trabalhar dessa forma. Né? Eu preciso saber toda a rotina da minha aluna, saber quando que ela vai conseguir comer e, claro, não consigo fazer milagre, né? Mas tentar encaixar da melhor forma possível o que ela precisa comer da forma mais agradável para ela possível. Ai, não gosto de comer arroz. Aí ela vai lá na lista de substituição que eu dou para ela, ela pode livremente trocar pelo que ela quiser. Ah, eu gosto de arroz, mas hoje eu quero comer pão. Ela vai lá na lista de substituição e vê o que que ela fica mais agradável para ela naquele dia. E com isso a gente vai alinhando todos os treinos, tanto da musculação quanto de alongamentos, e martelando bem em cima da prática do bracing, porque sem bracing a gente não consegue ter ativação adequada de nada. Fala um pouquinho, Bru, bem pinceladamente, assim, para o pessoal entender o que é bracing, porque eu mesma, quando eu comecei a fazer contigo, eu não conhecia. Na verdade, eu até já fazia nos treinos, assim, eu tinha uma consciência corporal, então eu sempre tava ali com o abdômen ativo, né? Mas não era assim, dessa forma com que você me passou agora. E aí eu comecei a perguntar para todo mundo e ninguém sabia. Então, fala um pouquinho pra gente Então, do bracing. o bracing basicamente é uma forma de controlar a respiração. Na verdade, eu costumo passar para as alunas que ao longo do dia elas têm que se manter com o bracing ativo, que é as escápulas em neutro, encaixadinhas, né? Com o peito fechado, como se as costelas estivessem te abraçando para não encaixar as escápulas, jogando o peito para frente, né? Encaixar as escápulas com o peito fechado e manter o quadril mais neutro possível, né? E manter o abdômen firme, mas não aquela contração abdominal ao longo do dia, mas manter ele com uma leve contração abdominal para não deixar ele solto, porque, adivinha, abdômen solto é mais uma coisa que mata os nossos glúteos. É. Então, e daí, quando tu vai utilizar isso dentro do exercício físico, é importante a gente não manter esse abdômen solto de forma nenhuma, porque normalmente isso rebate se eu não estou trabalhando o meu abdômen, a minha lombar acaba por roubando a ação das coisas, né? Então, a partir do momento que tu puxa bem o abdômen, contrai bem o abdômen e joga o ar para fora com força, cada vez que tu for fazer a, a força do exercício, né? Cada vez que for empurrar a plataforma no leg press ou abrir a perna na abdução, por exemplo, tu acaba estabilizando todo o teu core, estabilizando o teu tronco, para garantir que só aquele músculo que está sendo trabalhado realmente está trabalhando. E não vão ter outras coisas roubando a ação dele, né? Ai, mas mesmo sem bracing, eu sinto o meu glúteo trabalhar. Ok, mas ele não está trabalhando 100% e tu tá dando mais força para outros músculos que estão roubando a ação dele. Então, além de não estar trabalhando ele 100%, tu tá enfraquecendo ele. Sim. Então, é todo o conjunto, assim. Isso facilita muito na percepção do treinamento mesmo. Uhum. Então, a Bruna, pessoal, só para vocês entenderem, assim, ela trabalha com muita técnica, né? Então, realmente é um treino bem elaborado para
como é público feminino, muito para o glúteo, realmente. E o que eu acho muito legal dessa questão da consciência corporal, da questão da presença no treino, tudo mais, é uma das coisas que eu observo muito nas minhas pacientes, por exemplo, linguagem corporal. Eu percebo muito que as minhas pacientes que são bem tímidas, que são reprimidas, elas têm uma postura fechada, Normal, né? sim. Então, isso é uma leitura que a gente consegue identificar pela linguagem corporal mesmo da pessoa. Sim, com Então, eu certeza. vejo até mulheres que falam assim, eu coloquei silicone, mas eu não achei que meu colo ficou bonito. Mas a mulher, ela não consegue perceber que ela fecha o colo dela, que ela arca. Então, a nossa postura, ela muda muito a estética do nosso corpo, né? Sim, com certeza. Então, por exemplo, igual, a gente tá falando de protocolo feminino, até para as meninas que são atletas. Depois que eu comecei a fazer os alongamentos com a Bruna, e começou a ficar mais... o meu bracing, o meu vácuo, ele entrou na minha rotina, assim. Os meus treinos de pose eu senti que ficaram mais fluidos, sabe? Mais bonitos, mais delicados. Pelo controle da respiração e por a postura já tá se encaixando, sabe? Então, pensa você começar a construir uma casa em cima de uma estrutura toda ferrada. É você treinar Exatamente. sem consciência corporal. Não adianta você conseguir encher o músculo, encher o glúteo, encher o quadríceps, mas você não tem consciência corporal, você não tem um alongamento, você não tem uma postura aberta, você não vai conseguir mostrar o trabalho que você está fazendo, né? Sim. E atingir essa consciência corporal, às vezes até facilita, às vezes não, com certeza facilita seu processo, porque, por exemplo, você entender como funciona teu corpo, como é o teu biotipo, é uma oportunidade de você criar estratégias, né, para bater em cima das suas dificuldades. Por exemplo, igual a Bruna falou, a pessoa ela quer um glúteo a todo custo. Aí ela começa a ver todo mundo que treina glúteo pesado com carga pra caramba, aquelas minas com o glúteo cavalar que treina um montão de carga, mas ela não consegue perceber que, por exemplo, talvez ela tenha uma linha de cintura grossa, não igual a daquelas minas, né? Que talvez Sim. ela tenha uma genética muito propícia a ganhar, por exemplo, quadríceps ou posterior. E aí, se ela ficar treinando carga igual uma doida, fazendo igual ela tá vendo da blogueira, ela pode até ficar com glúteo grande, mas não vai estar com proporção referente Sim. a outro músculo que ela tem facilidade. Sem contar Então, que muitas vezes a blogueira tem procedimento estético naquele glúteo e não te conta. exatamente, às vezes o glúteo ele tem uma procedência meio duvidosa. Tem que tomar um Exatamente. pouco de cuidado com essas ilusões também. Porque nem tudo que a gente vê na internet é real. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, Exatamente. aquelas meninas que saem do glúteo projetado da lombar. Às vezes é Photoshop, às vezes não é glúteo de verdade. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco realista também, pra gente não ficar na Sim. noia de ficar se cobrando uma coisa que é inalcançável. Eu acho que isso ajuda bastante também nessa Sim. questão do autoconhecimento, da consciência corporal, né? Eu acho que são coisas Sim. que andam super juntas. Só pegando Aí tava aquele teu falando gancho, Jana, da instabilidade e tal, da casa, parem de treinar. Isso vale para todo mundo. Isso não depende do seu corpo, não depende da sua limitação, enfim. Parem de treinar com esses tênis que parecem uns colchão, tá? A Tira o Bruna pega colchão muito no do pé pé mesmo. para treinar. Não tu É vai melhor botar treinar de meia. treina de meia, treina de pé no chão. Tem academia que não deixa, né? Mas usa um tênisinho plano, reto. Tem uns até que são retos, mas são fofos. Teu pé fica assim. Como é que vai fazer um agachamento assim, mulher? É Não, verdade. tá? Tênisinho plano. Treine de molinha, gente, só no dia superior. E olha lá. Exatamente. Daí pode, olha lá, hein? Né? Mas é, exatamente. Então, para ver como tá tudo muito ligado, né, Bru? Igual você falou. É, eu acho que as meninas, elas se sentem mais à vontade fazendo o protocolo feminino. Achei que você teve uma ideia muito legal. Porque realmente tem essa questão da timidez e de Sim. mandar as É fotos, por para exemplo. fotos, isso. Eu vejo amiga minha que tem, tipo, timidez para treinar, entendeu? Elas não querem, de repente, realmente fazer o exercício certo, porque tem medo do glúteo ficar empinado e tem homens. E você É, que vê acontece muito. sim, isso é uma forma da mulher expressar ali um comportamento de reprimido, de timidez. Sim, Por quê? Por causa dessas crenças limitantes que a gente diz. Então, assim, esse processo, e eu posso falar até pela minha vida mesmo, assim, por como foi comigo,
é um processo que realmente muda muitas coisas significativas da nossa vida. Então, por exemplo, você aprende que você tem que ligar menos para o que o outro está pensando, Com você tem que ter mais certeza. confiança no teu profissional, então você tem que seguir seguro. Então você vai desenvolvendo realmente várias virtudes. Por É porque a gente vai isso, aprendendo que o que o outro está pensando de mim não vai mudar em absolutamente nada na minha vida, né? Absolutamente nada. Não vou ficar mais magra, mais gorda, mais gostosa, porque outra fulaninha tá me olhando com cara torta. Não. exatamente. Então é você ter segurança de você ir para academia proposta a fazer o que você decidiu, né? Porque toda vez que você vai e faz um bom treino, você reforça é, no teu programa mental mesmo que você é capaz de fazer algo, que se você Sim, fizer corretamente aquilo tem um efeito. Quando você vê isso, já começa a virar um conjunto de valores na tua vida, você está fazendo isso em todas as partes da tua vida. Porque a gente se sim. expressa em tudo que a gente faz, né? É, a gente falou sobre postura, Bru, falamos sobre essa questão mais assim do mindset, né? Acho importante a gente falar que é uma dúvida bem recorrente das mulheres, questão hormonal. A gente falar um Sim. pouquinho como funciona, o quanto é delicado esse trabalho, o quanto é diferente fazer com mulher, fazer com homem. Como funciona para você, Bru, o público que te busca na pretensão realmente de fazer modulação hormonal, no caso das mulheres, né? Então, eu trabalho isso com muito cuidado, tá? Por quê? Primeiramente, realmente a primeira fase do meu trabalho é realmente uma questão de aprendizado. Tu vai reaprender a treinar, vai aprender a fazer o bracing, enfim, isso leva algum certo tempo. Se a pessoa não está hormonizando ainda, se ela não chega para mim hormonizada, não é um período que vale a pena entrar com os hormônios, porque tu não vai estar dando tudo de si para isso. E a outra questão importante em relação aos hormônios não é porque você quer que o seu corpo está preparado para isso. Porque tem muita gente que treina há muito pouco tempo, ainda não tem maturidade muscular para isso, e por ter uma massa muscular mais baixa, vai acabar tendo um resultado menor, porque no quesito de hipertrofia, o hormônio vai agir no músculo. Se tem menos músculo para agir, vai ter menos resultado positivo. Mas o colateral não. O colateral vai agir tu tendo músculo, tu não tendo músculo, vai aparecer. Então, é muito importante ter essa conversa com a aluna para saber, ok, quer usar hormônio? A partir desse momento, eu acredito que tu já esteja pronta, muscularmente falando. Ok. Segunda questão, tu tá preparada para os colaterais que podem vir? Porque tem gente que tem uma genética muito boa que a gente sabe que tem quase nada de colateral. E isso é independente do hormônio que vai ser usado. Tem gente com uma dose muito baixa, com um hormônio que a gente sabe que tem um pouco menos de colateral, pode ter muitos colaterais. E tem outras pessoas que tomam hormônios muito mais pesados, em quantidades maiores, que não tem tanto colateral. Então, a pessoa tem que estar preparada para ter um colateral, independente da dose do produto que ela vai usar, né? Então, assim, está preparada para ter um possível colateral? Ok. Segunda questão, tem como sustentar isso financeiramente a longo prazo? Porque não é aquela coisa, vou comprar um bujãozinho, um potinho aqui de oxandrolona e é isso aí, juntei meu dinheirinho moeda por moeda, comprei e nunca mais vou precisar usar. A gente sabe que não funciona assim. É uma coisa que tem que ser usada a longo prazo, porque tomou aqui, acabou, vai embora. Então, assim, e vai embora o resultado e o colateral fica, né? Eu acho que essa é a parte mais delicada, né, Bru, da diferença entre Exatamente. mulher e homem. Porque homem, quando começa a dar uma merda, eles entram lá nas TPC e começam a fazer as coisinhas dele e Caiu o logo cabelo, azar, resolvem. rapo. Agora, mulher, Tô a com gente barba, fica. azar, é mais bonito. E a gente com barba? E a gente sem Exatamente, cabelo, como é que fica? exatamente, cheio de acne. Exatamente. E é complicado tratar. No homem isso não tem tanto peso quanto para a mulher, né? Sim.
E isso é uma outra coisa muito importante a ser considerada. Ah, o colateral não vai embora, gente. Ele às vezes diminui, mas ele muitos dos colaterais do rosto mais virilizado, enfim, não vai embora. Ah, tipo, o Eu acho que a menina crescimento ela do tem que rosto, entrar numa investigação, Bru, de, por exemplo, assim, o que que eu quero pra mim? Eu quero ser exatamente. atleta, eu quero ser uma menina que tem um corpo assim diferente do limite comum, porque a gente sabe que existe um corpo que existe um limite. Tem gente que tem uma genética estrondamente ferrada, tipo, de conseguir um corpo natural, tem, mas é Tem, raro, entendeu? é A raríssimo. maior parte das vezes, se você quer ter um corpo fora, assim, do comum, assim, esteticamente falando, nessa questão do fitness, você vai ter características de meninas assim, entendeu? Uma Sim, ou outra. Você não vai ser uma menina sem nenhuma característica. Então, assim, você quer isso? Isso pra você te incomoda? É um problema? Lógico que existe um limite aceitável para isso. Não é porque você sabe sim, que você vai adquirir uma característica que você vai se jogar de ponta, né? Até porque é uma busca cega por estética, porque aí você tá buscando sim. estética, mas você tá ferrando com o teu rosto. Às vezes eu vejo menina que elas ficam tão cegas pelo corpo e elas não têm noção. Eu acho que é muito importante a gente falar, por exemplo, a Bru falou da questão financeira. Às vezes a gente vê uma musa fitness que toma muito hormônio, a gente vê que ela toma muito hormônio porque ela tem um corpo muito agressivo, muito foda, mas e você vê que o rosto dela é preservado, mas, cara, ela tem um investimento estético por trás disso muito grande, entende? E às Se vezes você não pega é uma nem pessoa. investimento, porque muitas ganham isso. Exatamente. Então, elas têm esses recursos, entendeu? Sim, E aí exatamente. você que não tem esse recurso, vai lá e faz um ciclo agressivo, você vai ficar com uma aparência envelhecida, cheia de marca de expressão, muito rápido. Você que não tem condição de fazer uma limpeza de pele, de ter um cuidado básico, cuidado com o cabelo, E antes entendeu? disso até, Jana, porque às vezes o pessoal escolhe o produto que é R$ 20 mais barato que o outro, que é de uma qualidade muito mais duvidosa, que a gente sabe que traz muito mais colateral, Uhum, né? E exatamente. traz aquela coisa que não sabe nem direito o que, que tem dentro daquele bujão, daquele frasco, enfim, e usa porque é um pouquinho mais barato e acaba dando muito mais colateral e não consegue reverter, né? Não Uhum. consegue ter a condição financeira para conseguir aquilo ali, né? Para reverter aquilo. Ali o Guilherme falou do peeling e microagulhamento. Eu sempre falo, tá? A gente tem que ter o pessoal que tem muita acne, enfim, que é um dos principais problemas. Na verdade, é um dos principais problemas, é um dos problemas que eu enxergo como mais difíceis de controlar. Tem que ter o cuidado em casa, enfim, mas para mancha, cicatriz, nada é melhor do que microagulhamento. Nada. Então, E é caro pra microagulhamento caramba. caro, Caro microagulhamento pra é caramba. caro. E tem que ser mensal, não é eu vou fazer um microagulhamento hoje, nunca mais vou ter cicatriz de acne. Não, o negócio é mensal, gente. Então, é um custo muito alto que tem que ter certeza se vale a pena correr esse risco ou não, né? Sim. E é mais ou menos R$ 300 a sessão. Eu já cheguei a ver mais alto o valor. Mas é caro. Então, É, assim, às vezes a pessoa não tem essa consciência, né, de que existe todo um leque de coisa envolvida para isso. Então, por sim, exemplo, não é só hormonizar. A gente está falando aqui da questão do colateral estético. Não é. A mulher, quando ela resolve tomar hormônio, ela tem que tomar diversas outras coisas. Ela tem que controlar o DHT, então ela vai tomar alguma coisa pro cabelo, ela vai tomar alguma coisa pra espinha, aí ela vai ter que tomar um protetor pro fígado. Então, tipo assim, é uma grana que a gente gasta também com manipulado, né, Bru? sim. E é necessário. Então, aí às vezes você vai lá, faz um protocolo Ctrl-C, Ctrl-V de um treinador homem que pega essa responsabilidade, não tem noção, né? Sim, A mínima a noção, não gente chama sabe de nem como protocolo funciona, violeta. não tem nem noção de que aquilo é. Não sabe nem o que é o ciclo menstrual e vai lá e passa um monte de coisa pra mulher. E aí a mulher pode desenvolver ovário policístico, né? Poucas mulheres sabem disso. Fora transtornos psicológicos, né? Muita mulher Isso é tem muito comum. depressão química,
porque fica ali, né, com uma baixa produção de progesterona. Então, isso modifica a personalidade da pessoa. Então, Com quando você não certeza. tem autoconhecimento, né, e não tem responsabilidade do protocolo que você está assumindo, a probabilidade de não dar certo, de daquilo virar um estímulo negativo na sua vida é muito grande, né? Sim, com certeza. E é lógico que assim, a gente está falando do público agora porque muita menina mandou sobre hormônio, então a gente está falando sobre isso. Mas a gente não está falando que é o único caminho, né? A gente está falando aqui de quem tem essa opção, mas existe a opção de você cuidar do teu corpo, da tua alimentação e não hormonizar. No caso, por exemplo, uma profissional como a Bruna, se você chega e passa essas informações, ó, eu tenho tanto para investir financeiramente, tanto para investir de tempo e a minha ambição é essa. A Bruna, Sim. ela vai ser honesta e te falar, olha, dentro dessas possibilidades, você vai conseguir ter um corpo bom, né? Um corpo comum, saudável, mas não tem como ter um grande volume de massa, ou não tem como chegar numa qualidade de pele muito grande. Até Mas se porque, tiver ok assim, pra o pessoa, shape vai responder ao que tu faz por ele, né? Se a gente sim. segue 100% da dieta, o corpo vai responder ao que ele 100% da dieta. Se eu treino certinho todos os dias, o seu corpo vai responder a isso, né? Então, é proporcional. E a partir do momento que chega um limite, a gente tem que aceitar, não, esse é o meu limite, eu consigo passar isso através dos hormônios. Vale a pena ou não vale a pena? É isso que tem que ser colocado na balança. Uhum. Mas, Bruna, suas experiências aí com as meninas, é possível ficar num corpo legal, tal, sem Sim, hormônio? sim, com certeza. Claro, vai ficar com aquele corpo trincado, grande, denso? Não, a gente sabe que não. Mas tem muita gente que consegue um corpo que gostaria de ter sem nada, sem só seguindo a dieta e alimentação. Claro, tem seu limite, tem. Mas às vezes a pessoa simplesmente também não quer atingir o corpo daquela super musa fitness que está no Instagram. Ela já Não está é o feliz. padrão de beleza dela, né? Não é um padrão universal de beleza também. E às vezes até a pessoa quer, mas É o padrão de ela. beleza que ela almeja, né? Então, com certeza é possível ter um corpo muito legal, é possível ter um chegar em um determinado objetivo sem hormônio, com certeza. Mas tem aquela limitação. Uhum, sim. E é muito importante, eu acho, que a mulher ela tem que ter uma consciência de que a nossa fisiologia, a nossa estrutura, né, de hormônio e tudo mais, é muito delicada, né? Então, por exemplo, igual eu falei da depressão química para mulher é muito mais fácil de. Depressão é mais comum em mulher. Sim. Então, tem essa questão. Então, por exemplo, o cara, quando ele vai mexer nos teus hormônios, ele tem que ter essa noção do ovário policístico, como a gente falou. Poucos coaches têm essa ideia. Pensam que, por exemplo, metformina é só por causa da resistência à insulina, mas não tem ideia de que isso pode interferir ali na saúde do ovário da menina que ele está manipulando o hormônio, né? Sim. Então, tem diversas questões que a gente é muito mais vulnerável que homens. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses protocolos que namorados querem enfiar na gente, Exatamente. Tem porque é muita mais delicado. pressão, que eu tomo, toma também, que vai ficar melhor para ti. Aquela pressa, às vezes a menina não conhece, só conhece o que o namorado já ouviu em algum lugar e começa a usar e só vem o colateral. Exatamente. Então, eu acho que ter essa consciência, né? Fazer essa reflexão. Por isso que é tão importante essa questão do mindset, você reformular o porquê que você está buscando isso, né? Não acho que é errado você buscar isso para aprimorar a tua autoestima. Eu acho que é um caminho quando você quando aquilo significa ter um impacto positivo na sua vida, por exemplo. É uma maneira de você conseguir autoestima, sim, você ter um cuidado com a sua estética. Mas se você encara isso como um castigo, se para você ir treinar é um castigo, se para você comer é um castigo, se para você cuidar de você é um castigo, como é que você quer que isso fique constante na tua vida e te traga algo positivo em troca, né? É uma coisa Então, muito importante, porque se tu já chega na academia sofrendo, tu não tá ali, tu tá de corpo presente, mas tua cabeça tá em casa comendo pipoca, vendo Netflix, o negócio não vai render. Como é que tu vai focar no trabalho do teu quadríceps se tu tá com a mente focada lá na pipoca que tu tá comendo em casa com teu namorado? Não tem exatamente. como, gente. A gente tem que estar. Quando a gente
Se é isso que a gente quer, a gente tem que botar o pezinho lá na academia e, ó, aqui, tô aqui, agora eu vou fazer isso aqui, né? E uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas não dão importância para isso. Mas, puxa, se é uma coisa que tu quer muito, por que que tu tá olhando tão torto para isso? Por que que tu não dá prioridade para isso? Né? Porque a partir do momento que tu coloca na tua cabeça, não, eu quero ter um corpo mais legal, eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, enfim, seja qual for o resultado final que vocês queiram dentro da academia, por que que vocês já chegam lá sem querer fazer isso? Vocês não vão conseguir desenvolver nada mesmo, vocês já chegam querendo ir embora. Sim, e aí é uma sequência de frustração. Então, Exatamente. é exatamente esse ponto que a gente está batendo bastante em cima. Não adianta você ter uma intenção, mas você não ter uma disposição perante essa intenção, né? Por isso que Exatamente. é importante o mindset, igual a gente está falando aqui, a gente falou sobre que o nosso assunto principal é sobre o protocolo feminino. Aí todo mundo fica pensando, poxa, mas está falando bastante de mindset e tal, porque não tem como a gente desvincular esses assuntos. É, Mindset nada mais é do que você ter uma programação consciente de tudo que você faz. Então, quando você tem o seu propósito, independente ele qual seja, bem estabelecido, os gatilhos de autossabotagem ficam menor. Então, muita gente me fala, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo treinar, eu não consigo ir até o fim do protocolo. Aí a gente vai vasculhar as crenças da pessoa e a gente vê que não está coerente com a busca. Então, Exatamente. sempre quando a gente não está coerente com aquilo que a gente está optando por fazer, a gente acaba por se sabotando. E é aí que a gente fica nos looping de ansiedade e a nossa autoestima começa a se comprometer. Por isso que qualquer coisa que a gente vai buscar, ele pode ter um estímulo positivo ou negativo de acordo com a postura que a gente tem, né? Então, acho bem legal essa aproximação que a Bru tem com as meninas, porque como é um público específico e tem essa rotina dos vídeos, você acaba que realmente o trabalho ele é bem personificado, né? Bem individualizado. Sim. É Você aquela coisa acaba assim, tendo tempo com as meninas. sim, eu sei que tem muito coach que com certeza não sabe direito qual é a cara que as alunas têm, né? Eu Uhum. conheço as minhas alunas, tem muitas alunas minhas que muitas vezes me trazem questões pessoais que estão interferindo no treino delas, enfim, e outras questões também, e eu faço o possível para ajudar elas nesse sentido. Porque como eu tenho essa questão que todo dia elas estão me mandando vídeo, e elas sabem que elas têm acesso total para mim para qualquer tipo de dúvida, coisa assim, a gente às vezes acaba criando um vínculo muito mais forte, né? E eu acho que isso incentiva o pessoal também a seguir aquele protocolo, né? Não, mas a Bruna tá contando comigo com isso, sabe? Eu acho que acaba sendo uma troca. Claro, elas são as minhas alunas, né? E, claro, elas, querendo ou não, me dão, né, me pagam para isso, mas é uma troca, porque eu dou protocolo para elas, mas eu tento ter participação na vida delas para continuar seguindo, né? Para elas seguirem nesse caminho do plano que a gente está executando. Porque senão para mim seria muito fácil. Ó, quem me pagou falou, valeu, tchau. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que elas continuem seguindo aqui o protocolo que eu propus para elas, que elas continuem tendo resultados, Que elas porque sintam impacto na vida delas, né, Bru? É igual você trouxe um exatamente. relato muito massa que eu gostaria que você compartilhasse com as meninas da tua aluna que no início ela te mandou as fotos com a Ah, cabeça baixa e sim. ela foi desenvolvendo. Foi uma das Você minhas sentiu primeiras que isso mudou a alunas. fisionomia dela. Sim, foi uma das minhas primeiras alunas. Quando eu estava ainda começando a me conseguir me organizar. E a primeira foto que ela me mandou, porque eu sempre faço relatórios a cada 4 semanas com as minhas alunas para ver o desenvolvimento. As primeiras fotos que ela me mandou, ela estava bem acima do peso, ela estava super cabisbaixa, assim, nas fotos, super via que ela estava com vergonha de mandar aquelas fotos. E logo no primeiro relatório que ela me mandou, na primeira revisão dela, ela já estava com uma outra fisionomia, ela já estava com a cabeça erguida, ela já estava com um ar muito mais confiante.
E eu sempre faço comparativo com as meninas, né, do antes e depois, como é que elas estão reagindo, se não tava, não foi muito bem, também eu mostro para elas, enfim, porque pode ser tanto